nós. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui, viu? Deixa eu ver, falo daqui melhor, todo mundo... Ai, Lúcia, quantas carinhas conhecidas! Bom, gente, Morris, obrigada pelo encontro. Fico super triste da outra vez que eu não consegui vir. Não consegui... Não resisti à viagem, né? Ao delay de uma viagem que eu tive, aí não dei conta, né? A idade pegou, né, gente? Eu sou Matures também. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, dar um pouquinho de contexto para vocês, de onde eu vim, né? Para vocês entenderem o que eu faço hoje, quais foram esses momentos e esses pontos, né, que pegaram na minha vida, e contar um pouquinho para vocês e motivar todos vocês a serem empreendedores. É o que eu quero, que todo mundo quer empreender. É isso que eu quero para o nosso país. Falando um pouquinho de mim, alguém conhece essa cidade? Chama Igreja Nova em Alagoas. Conhece? Não conhece? Nossa, eu quero ver o dia que eu vou conhecer alguém na minha palestra que é de Igreja Nova, Alagoas. A cidade, não sei se é cidade, é um povoado que deve ter 11 habitantes e 10 são da minha família. Para deixar vocês motivados com isso. Eu nasci em Igreja Nova, Alagoas, uma família de 10 filhos. Meus pais migraram para São Paulo em 1970, né, naquelas viagens sacolejantes de 3 dias de ônibus com um monte de criança, onde o mais velho tinha 12 e o mais novo tinha 6 meses. Imagina como que isso acontecia. Não é para falar de história triste, mas para falar que foi uma vida bastante complexa, né? Imagina um pai e uma mãe semi-analfabetos numa cidade grande com um monte de criança sem saber por onde começar. Minha mãe é costureira, meu pai era torneiro mecânico, e aí a gente seguiu a vida, né, tentando lutar bastante. Eu cresci numa periferia de Diadema, que é uma cidade que foi considerada durante muitos anos uma das cidades mais violentas do Brasil. Não é mais, tá, gente? Antigamente as pessoas tinham vergonha de colocar carro com placa de Diadema, porque tinham vergonha que as pessoas achavam que era uma coisa ruim. Enfim, naquela época, todo mundo falava pra gente, e acho que vocês ouviram isso, adoro falar isso numa turma que tem gente matures, o que era ter sucesso? Era fazer o quê? Fazer uma faculdade, trabalhar numa multinacional, virar o fulano, a Ana da empresa tal, o João da empresa tal, e fazer o quê? Aposentar naquela empresa. Não era o sonho de todo mundo? Era o kit multinacional. Então, assim, a gente foi sempre incentivado desde cedo. Minha mãe sempre falava assim, não, vocês têm que estudar, trabalhar e arrumar um bom emprego. Era isso que a gente ouvia o tempo inteiro. Vai arrumar um bom emprego e fica nessa empresa até se aposentar. Não inferniza a vida do chefe porque você tem que se aposentar nessa empresa. Vocês não ouviram isso? Minha mãe falava isso, minha filha. E daí eu fui fazer esse movimento de multinacional, fiz 2 faculdades. A primeira eu fiz publicidade, lá em 1900, agora era melhor não falar, né, com rolha e alguma coisa. E na época que eu fiz faculdade, tinha uma coisa curiosa, não tinha ProUni, esses programas que vocês veem hoje, não existia nenhum. Então você tinha que fazer faculdade na raça, acho que era 0,0 alguma coisa que chegava na faculdade. E quando eu fiz na Embi Morumbi a publicidade, minha primeira faculdade, não tinha Código de Defesa do Consumidor. Eu fiz em 1988, o Código de Defesa do Consumidor foi lançado em 1991. E aí quem devia a faculdade tinha um mural no pátio da faculdade com os nomes das pessoas que deviam a mensalidade. Não era lindo? Eu morri de vergonha, claro, né? Então, assim, não era uma época fácil de você conseguir fazer as coisas, mas eu acabei conseguindo fazer. Eles incentivaram muito a educação, incentivaram muito a fazer as coisas e fazer as coisas acontecerem. Nunca na minha casa a gente falou assim, as coisas estão ruins, não vão dar certo e você não vai conseguir. É sempre assim, não, as coisas estão ruins, a gente não fugia do problema, mas vamos ver como é que arruma essa solução, vamos ver como a gente muda as coisas. Foi sempre essa cabeça que a gente tem. Daí eu fui fazer o kit multinacional, tenho uma família, essa aqui é a minha família, meu marido e minhas 2 filhas, hoje tem 15 anos a mais velha. Quem tem filha adolescente, minha compaixão com vocês também.
Eu, assim, troco amores com vocês, porque um ser invade o corpo dessa pessoa depois, não é? Assim, depois que ele passa de criança, que eles se acham adolescentes, não é? Sai batendo pé, vocês já viram isso? Então, é isso aí. E aí, assim, tava lá, eu trabalhei durante quase 18 anos, não cheguei nos 30 a me aposentar, mas trabalhei quase 18 anos numa multinacional, uma das mais conhecidas do Brasil, que é a Volkswagen no Brasil. Alguém aqui é da Volkswagen? Foi trabalhador da Volkswagen? Posso falar tudo que tem direito? Ai, não faz sentido. Melhor segurar a onda. Gente, depois eu conto os perrengues separados. Mas enfim, eu fui trabalhar na Volkswagen, eu fiquei lá quase 18 anos, construí uma carreira, virei executiva, eu era responsável por uma área com 120 funcionários, adorava o que eu fazia, adorava o meu trabalho, curtia muito aquilo, mas via minha filha, que na época tinha 5 anos, muito pouco. Meu marido é um cara super parceiro e sempre dividiu o papel como deve ser, de pai e mãe, e me ajudava quando eu tinha que fazer viagens para tudo quanto é lugar, né, do mundo, ele ficava com ela e a gente administrava isso. Eu não sei qual foi o motivo principal, foi uma combinação de motivos. No ano de 2007, eu já estava com quase 18 anos de Volkswagen, já estava com uma carreira bacana, passei por vários perrengues lá, por várias discriminações, nem vou entrar no mérito desse processo de ser a única mulher executiva durante 6 anos no meio de mais de 60 homens. Eu era a única mulher executiva e isso não era uma tarefa muito fácil, principalmente porque eu não era engenheira, né? E os engenheiros olhavam para mim e falavam assim, sei. Então imagina, um ambiente masculino, numa indústria masculina, voltada para o público masculino, e onde você tinha uma mulher que não era engenheira. Então, vocês imaginam a quantidade de bullying que eu sofri. Teve um episódio, esse eu gosto de contar, porque é um episódio bem complexo, eu estava concorrendo para uma vaga, eu queria ser promovida, óbvio, e aí o RH fez a avaliação, falou, não, tá perfeito, você é super perfeita, se encaixa para a vaga, vamos falar com o diretor da vaga para você fazer uma entrevista. Ele olhou minha ficha, olhou minhas avaliações, ele falou, nossa, mas que bacana, é muito bacana, você tem um perfil ótimo, o seu perfil se encaixa perfeitamente para a vaga. Aí eu vou repetir exatamente como ele fez. Ele olhou assim e fez o perfil encaixa perfeitamente para a vaga. Uma pena que você é mulher. Então, eu fiquei assim, sabe aquele Jô Soares que ele falava, e eu não sabia nem o que respondia para ele. Como assim, uma pena que você é mulher? E eu argumentei, eu falei, mas o que você quer que só um homem pode fazer? Eu quero uma pessoa mais agressiva, que bata na mesa, que faça o funcionário trabalhar e que faça as pessoas trabalharem aqui, mas tem que ser uma pessoa mais agressiva. Eu falei, escuta, mas eu não posso conseguir os mesmos resultados, não é triste? Então, sei lá, né? Eu falei pra ele assim, mas eu posso conseguir os mesmos resultados sem bater na mesa, sem gritar, sem ser agressiva, do meu jeito, né? Não deu certo, não funcionou, não fui promovida nessa ocasião, mas fui em outras depois um pouquinho mais pra frente. Eu cansei desse ciclo, eu gostava do trabalho, eu gostava daquilo que eu fazia, eu me especializei muito, eu estudei muito, mas muito mesmo, fiz mais 3 especializações, na Federal Cabral, na USP, na GV, fiz tudo que vocês podem imaginar, porque a gente quer se provar, né? A gente gosta muito de estudar e quer se provar. E aí em 2007 eu falei, eu não quero mais esse universo, não é isso que eu sonhei pra mim. E aí um dia, eu preparei isso durante um ano, eu me preparei sem ninguém saber para minha saída. Combinei com meu marido, eu falei, olha, esse vai ser o último ano da Volkswagen, eu não vou mais trabalhar lá, ele falou, mas de boa. E eu me preparei durante esse um ano. Que pessoa louca, né? Eu organizei todo o departamento, as pessoas, as promoções que tinham pendentes, tudo. Organizei o departamento durante um ano. Em dezembro de 2017, eu fui lá na sala do meu vice-presidente e falei assim, eu tô indo embora. Ele falou, tá bom, até amanhã. 2007, desculpa, 2007. Umas 7 da noite eu falei, tô indo embora. Aí ele falou assim, não, tá bom, até amanhã. Tem alguma coisa pra falar? Eu falei, não, eu estou indo embora da empresa. Eu estou pedindo demissão. Ele falou, ele virou pra minha cara e falou, não é possível. Eu falei, não, eu estou realmente indo embora, fiz tudo, organizei, blá, blá. Ele falou, faz o seguinte, você quer férias? Vai descansar, fica agora até o começo de janeiro, vai descansar, vai cuidar das suas coisas. Eu falei, não quero férias, eu quero ir embora.
Bom, enfim, ele falou, pensa, dorme e amanhã você repensa. Eu falei, não, já está pensado, mas você quer que eu pense até amanhã, eu penso de novo. Voltei no outro dia, resolvi, contei para os meus funcionários, pedi demissão, fiz todo o ajuste. E aí ele falava assim, para onde você está indo? Para Ford, para Ginebra, para onde você está indo? Eu falei, para lugar nenhum, estou indo para casa. Você vai fazer um sabático? Eu falei, não, vou ficar em casa. Mas o que você vai fazer em casa? Eu falei, vou ficar em casa. E aí eu fiquei em casa durante um período. Eu fiquei 8 meses em casa. Fiquei dona de casa. Eu cuidei da minha filha, eu virei motorista da família, porque quem está em casa, né, vira office boy, motorista, não é assim? Quem trabalha em casa aqui? As pessoas acham que vocês trabalham? Não, as pessoas acham o quê? Que vocês têm tempo. Que vocês têm tempo flexível, que trabalhar em casa não é trabalhar, não é assim? Tá. E aí eu falei, não é isso. Fiquei 8 meses em casa, ainda voltei para o mundo corporativo. Eu trabalhei durante um período numa outra instituição, essa eu não vou falar o nome, mas trabalhei durante um período só para confirmar mesmo, tipo, não é isso, né? Não é isso que eu quero. E aí nesse segundo período que eu trabalhei nessa outra instituição, vocês vão entender por que eu não vou falar, eu estava na fila do processo de adoção da minha segunda filha, e minha filha chegou durante o período que eu estava nessa instituição. E toda a diretoria dessa instituição era composta por homens. E no dia que eu anunciei, eu estava lá há quase 5 meses, eu anunciei que eu tinha chegado minha vez na fila de adoção, e eles já sabiam disso quando eu fiz a entrevista. E aí todo mundo ficou super feliz, falou, nossa, que legal, né? Você vai ter uma criança, uma bebê, não sei o que, nanana, tudo lindo no primeiro dia. No dia seguinte eu cheguei e as pessoas não conversavam comigo. E eu não entendi por que as pessoas não conversavam comigo. E aí o meu diretor chamou e falou assim, olha, é que a gente sabe agora que a sua filha, que você adotou, tem 10 meses e a gente descobriu que você vai ter licença maternidade. Tipo, e qual o problema nisso, né? Bom, enfim, aí eu falei, não tem problema, eu tô indo embora, um beijo, me liga, acaba a licença maternidade, eu vou embora. E foi a partir daí que eu entrei nesse mundo dos empreendedores. Quando eu saí da Volkswagen, apesar de eu ter pedido demissão, eu fiz um acordo financeiro, eu era executiva, eu estava lá há quase 20 anos, eles deram um pacote super bacana para eu comprar para a minha saída. Recebi um ano de salário para frente, aquelas coisas tudo legais de que você é executivo, você recebe. Passou esse tempo nesse segundo negócio, nesse primeiro negócio, eu fiz um cálculo. Lembra que eu sou de humanas? Eu sou formada em publicidade e jornalismo. Né? Eu sou de humanas, das miçangas. Mas quando as miçangas. O que é que acontece? Quando eu saí da empresa, recebi uma bolada de dinheiro, vocês devem imaginar, né? Eu fiz uma planilha de Excel linda para ver quanto tempo meu dinheiro ia durar. Na minha planilha de Excel, de uma pessoa, obrigada, Mônica, de uma pessoa de humanas, eu calculei que meu dinheiro ia durar uns 3 anos e meio. Né? Quanto vocês acham que durou? Quem é de exatas? É quem não judia. 6 meses é sacanagem, gente. Um ano, tá bom. Foi quase um ano. E eu não sou esbanjadora, não. É que ter casa, família, escola, os filhos, sabe quanto isso custa, né? Oi? E criar um negócio novo levou investimento. Meu dinheirinho, então, primeira dica que eu dou para vocês, né? Quem estiver saindo ou quem está pensando em sair, guarda esse dinheirinho direito, faz uma planilha bem estruturada, muito bem feita, para esse dinheiro durar um pouco mais. E uma outra coisa que eu também não fiz e que eu recomendo para todas as pessoas, eu falo que não fiz e recomendo que façam. Quando você sai de um padrão específico, lá era executiva, tinha bônus, tinha 2 carros de luxo, era super bacana. Eu saí e mantive como a minha vida? Igual, né? Jantar 1 vez, 2 vezes por mês num restaurante bacana, assinava um monte de coisa que eu nem lia aquilo, e eu permaneci durante 1 ano fazendo isso. Então o dinheiro não ia dar mesmo, não funcionava. Então a primeira grande dica que eu dou é, se vocês, quando vocês saírem, ou seja, já estão fora, tem que reorganizar o padrão de vida. Eu não percebi isso na velocidade que deveria ter percebido, porque o dinheiro, quando não entra, quando só sai, o que acontece? Ele desaparece, né, gente? É uma coisa meio
estranha. Eu não sei, desaparece, né? Desaparece. Não há educação financeira que resista, duas filhas, escola, tudo isso, não há educação financeira que resista. Escola no Brasil é uma fortuna. Bom, aí eu abri o meu primeiro negócio. Vocês conhecem o Elogio Aqui? O Reclame Aqui, vocês conhecem. Entendeu porque é meu negócio, né? O Elogio Aqui ainda existe, é uma plataforma de recomendações na internet, quando a internet estava naquela bolha. Foi em 2009 que eu lancei o Elogio Aqui. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu tenho uma palestra que eu falo dos 20 e tantos erros que eu cometi nesse primeiro negócio. O principal deles foi fazer o que a maioria dos empreendedores faz, que é sociedade por amizade. Né? Super fácil. Eu perdi 2 amigos de 25 anos, 2 sócios e 2 amigos de 25 anos, que até me bloquearam no Facebook. Meu Deus, eles vão ver. Eles vão ver. Mas assim, foi um dos... Eu cometi um outro erro, esse eu gosto de falar também. Eu não sei porquê, quando a gente vira empreendedor, baixa um espírito de decorador na gente. Baixa um espírito de decorador, eu não sei o que acontece na gente. A gente quer uma cadeira bonita, um escritório bacana, a gente quer chamar as pessoas para conhecerem o nosso escritório e baixa esse espírito. E nesse primeiro negócio que eu fiz, qual era a minha primeira preocupação? No teu escritório, uma cadeira bacana, no endereço legal, né? Ter funcionário. Não é, vocês estão rindo porque vocês estão se identificando. Eu sei disso. Nosso sócio queria cadeira do nosso. Então, gente, cadeira do... Então é isso. Porque não sei, baixa uma loucura na gente. Eu não sei o que acontece. Aquela coisa do espírito corporativo, sabe? Que a gente tem alguém, né, para fazer as coisas. Para que secretária, gente? A gente... Não, mas quando você está começando um negócio, não dá, você não pode ter esses luxos quando você está começando um negócio. Uma grande corporação até funciona. Mas enfim, cometi todas as insanidades. O Elogio Aqui ainda existe, eu vendi em 2011, nós desmanchamos a sociedade, nós nos desentendemos. E a partir daí, o acordo que a gente fez para não ir para a justiça, a gente acabou vendendo a plataforma. Não foi uma tarefa fácil, sociedade é algo muito complexo, as pessoas fazem sociedade muito mais pelo amigo, pelo vizinho, pelo parente, pela pessoa que está aqui do lado e não avalia quais são os riscos. Né? Se vocês procurarem, dar um Google e procurar sobre sociedade, eu mesmo fiz uns 4 ou 5 artigos sobre isso. As sociedades terminam por muito dinheiro, pouco dinheiro, por vaidade, porque um sócio não quer ver o outro aparecendo mais, aparecendo menos, ou por diferença de trabalho. Quando um sócio acha que o outro trabalha menos, não vai dar certo. Então, assim, é um dos principais erros, e nós temos uma coisa, nós latinos, nós brasileiros, nós somos viscerais. Quando a gente fala para o sócio uma opinião diferente de trabalho, ele não entende que é uma coisa de trabalho. Ele entende que você está atacando quem? Ele, pessoalmente, a pessoa. E a gente leva aquilo. E aí quando a gente põe família no meio, Jesus. Porque você não vira sócio só do sócio. Você vira sócio da família dele. Porque a esposa, o marido são seus sócios também. Porque participam das discussões. Mesmo que não estejam ali na mesa com você, as opiniões deles estão ali. Então, essa é uma grande lição que eu tenho até hoje. Assim, não é para não ter sociedade, mas é para pensar com muita calma, avaliar, não pode ter pressa nisso. Tem sim sociedades muito boas que dão certo. Empreender sozinho não é uma tarefa fácil, é sempre melhor com alguém. Eu tenho sócio, mas assim, você tem que pensar e avaliar todos os pontos, o que faz sentido, o que é bom para os dois, porque senão as coisas acabam desandando, não é assim? Bom, e aí, depois dessa sociedade, eu fiz um programa, durante a minha construção do Elogio Aqui, que foi um programa de capacitação que eu fiz lá em 2010, para ajudar mulheres que tinham pequenos negócios aqui no Brasil. Era um programa financiado pela Fundação Goldman Sachs e que era aplicado aqui no Brasil pela GV. Foi durante esse programa que eu descobri algumas coisas como empreendedora. Eu já estava em 2010, eu estava na discussão já do Elogio Aqui. Eu já tinha um outro negócio que é um espaço compartilhado, um coworking, que eu tive durante 5 anos. Se alguém quiser depois saber sobre coworking, eu conto tudo, inclusive os podres. E depois, a partir daqui,
foi que eu descobri algumas coisas durante esse programa, aí aprofundando, entendendo o que é o mundo dos empreendedores, eu tive algumas descobertas. Primeiro, eu descobri a causa das mulheres, que até então ninguém falava muito desse tema. Foi lá em 2010 que eu comecei a ouvir falar, um pouquinho aqui no Brasil, mas muito fora do Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo falando da causa das mulheres. Eu descobri uma segunda coisa, que apesar de ter vivido no mundo corporativo, onde tudo é movido a dinheiro, é possível você fazer coisa sem dinheiro. Porque a gente acha que tudo só dá certo se a gente tiver dinheiro. Como é que o Morris falou que ele começou? Com um grupo no Facebook? Não foi assim? Você pagou alguma coisa para fazer um grupo no Facebook? Começou o movimento. Então, assim, não é necessário. Você pode mobilizar para iniciar. Não estou falando que para crescer você não vai precisar de dinheiro, mas você pode mobilizar sem recurso. Foi o segundo aprendizado. O terceiro aprendizado foi que eu descobri que as pessoas adoram ajudar. Nós gostamos de ajudar uns aos outros, nós gostamos de colaborar. E isso faz muito sentido para a gente. Mesmo que a gente não seja remunerado por isso, a gente gosta muito de ajudar. E uma outra descoberta muito importante é que o Brasil é maior que São Paulo. A gente acha que o mundo se resume a São Paulo. Mas o Brasil é tão cheio de oportunidades que vocês não têm, assim, noção da quantidade de oportunidades que a gente tem. Eu fui há 4 anos fazer um workshop de capacitação em Rio Branco, no Acre, que eles queriam formar uma base de empreendedores em Rio Branco, no Acre. E lá eles olhavam a quantidade de oportunidade de coisas que poderiam ser criadas. Eu dou aula no INSPER também, de ambiente empreendedor, para a formação de novos empreendedores, e vêm estrangeiros fazer a aula, porque eles querem entender o Brasil. Como é que eles enxergam o Brasil? Com um monte de problema como a gente? Não. Como é que eles enxergam? Um monte de oportunidade. Eles ficam malucos. Eles falam, ai, não tem isso, não tem aquilo. Ai, nossa. E eles não olham só São Paulo. Eles olham o Norte, eles olham o Nordeste, eles olham o Brasil. A gente fica muito concentrado aqui. E essa foi uma descoberta muito importante. O Brasil tem muita gente, tem muita coisa, tem muito problema. Mas todo bom empreendedor enxerga no problema uma oportunidade de fazer negócio. Se eu pudesse, todos os dias as coisas erradas que eu vejo, se eu tivesse condição e tempo, eu criava vários outros negócios. Porque a quantidade de problema que a gente tem é um caminhão de oportunidade para a gente ter negócio. Se vocês olharem hoje, boa parte dos negócios que tem no Brasil são negócios bons, que estão crescendo, são negócios que surgiram de problemas. Quem não conhece o Doutor Consulta, o Tomás Cirurgi, que é a rede de clínicas, a primeira rede de clínicas populares, cujo objetivo era ajudar as pessoas que não tinham dinheiro para pagar plano de saúde, porque só 40 milhões de brasileiros têm plano de saúde, mas que numa pequena complexidade não queriam depender do pronto-socorro do SUS. As pessoas não tinham dinheiro para pagar o plano de saúde, mas elas têm dinheiro quando o filho está doente para pagar uma consulta R$80 e para fazer exame simples sem ter que ficar 4 horas esperando no posto de saúde. Entende? Quando você olha o tamanho do problema, você fala, nossa, o SUS jamais vai ter uma solução. Você não precisa arrumar uma solução para o todo. Você pode arrumar uma solução para uma pequena parte. E é isso que às vezes a gente acaba não enxergando. Às vezes a gente acha que é muito complexo. E nem sempre é muito complexo. É isso que a gente tem que ver. O que é a rede? Não vou fazer nenhuma propaganda, são 2 slides só para falar que a gente é uma plataforma de protagonismo feminino através do empreendedorismo. A gente ajuda as mulheres que querem empreender. Tem 10% de homens na rede, porque a gente não é xiita, a gente não proíbe ninguém de nada. Nós somos um país livre, as pessoas podem ser o que elas quiserem. E aí a gente ajuda essas mulheres através do empreendedorismo a ter independência financeira. Porque você ser dono do seu dinheiro, você é dono das suas decisões. Quando você depende do dinheiro de outra pessoa, você tem uma limitação das suas decisões. E é isso que a gente trabalha, ajudar, como o Morris foi lá. O Morris no começo tinha uns 2, né, Morris? Hoje a gente recebe uns 10 ou 15 por encontro, então fica mais tranquilo, eles já estão mais à vontade, né? Já chegam lá, já vão falando e está tudo tranquilo. A gente tem quase 500 mil mulheres, esse número está desatualizado, a gente é um negócio social. Recentemente,
Até aconteceu uma coisa muito engraçada, eu vou contar essa história. A gente está trabalhando num projeto com o Google há quase 12 meses. A rede, a gente capacita as mulheres para empreenderem ou até para buscar uma ajuda econômica ou para buscar emprego. E a gente trabalhou 12 meses no projeto e faz 15 dias a gente foi escolhido pelo Google para receber $1 milhão, né, pela rede Mulher Empreendedora, para capacitar mais de 120 mulheres. E aí, assim, depois de 12 meses de trabalho, foi divulgado, eu recebi o prêmio numa cerimônia do Google, veio gente do mundo inteiro, foi super bacana. E no dia seguinte, o que vocês acham que aconteceu comigo? Oi? Toda, assim, foi uma coisa absurda de gente pedindo empréstimo. Eu achei aquilo tão surreal. Assim, claro, a grande maioria parabenizando, que legal, super bacana, ver o Brasil reconhecido, isso é lindo, né? Putz, $1 milhão, né? Dá 3,8 milhões de reais. Eu falei, gente, mas não vem pro meu bolso. O dinheiro não vem assim, ó, numa linha direta e vem pro bolso. A gente tem um mega desafio de treinar 120 mil mulheres. E muita gente, o que por um lado parece engraçado, mas por outro eu até falei, poxa, é um dos grandes problemas do mundo dos empreendedores. Muita gente pedindo dinheiro para todas as coisas possíveis e imagináveis. Quero abrir um negócio, preciso de 10 mil, preciso de 15 mil, as pessoas entenderam o negócio de uma forma um pouquinho diferente. Mas o que é importante nessa história toda de ganhar uma premiação de $1 milhão? O importante é que a gente vai, em 2 anos, capacitar 120 mil brasileiras para melhorar o seu negócio, para melhorar o desenvolvimento da região, da comunidade onde elas estão e conseguir empreender de uma forma melhor. E isso tudo não é um trabalho que acontece da noite para o dia. É um trabalho que acontece de muita dedicação e de muita gente correndo atrás para fazer as coisas acontecerem. O que a gente está falando de atitude empreendedora, o que sempre me motivou a fazer as coisas? Dinheiro nunca me motivou. Se eu fosse fazer as coisas por dinheiro, eu não conseguiria chegar hoje onde a gente chegou. Porque, e todos os empreendedores falam isso, e quando a gente está no começo, eu tinha um pouquinho de raiva disso. Eu falava, você fala isso porque você tem dinheiro, né, desgraçado? Eu sempre pensava assim, ele está falando isso porque ele tem dinheiro agora, né? Mas na verdade não é isso. Se você olhar todos os empreendedores de sucesso, todas as pessoas que construíram alguma coisa, eles foram no primeiro item aqui. Eles estavam resolvendo um problema. E resolver o problema e fazer aquilo que gostava era tão mais forte do que o buscar o dinheiro. Porque quando você está motivado só pelo dinheiro, a sua execução não é a melhor. Porque o teu objetivo lá é dinheiro. Quando você está motivado por resolver o problema das pessoas, resolver o problema da sociedade, a chance de você dar certo é maior. É essa a diferença. Não que você não precise de ganhar dinheiro, eu tenho muito boleto para pagar, né? Muito boleto de escola, né? Eu falei isso algumas vezes, mas é mesmo, porque é pesado. Então, não adianta você olhar só para o dinheiro. Quando você pega todas as pessoas, e isso não é da minha cabeça só, quando você olha para todos os empreendedores que deram certo, quase todos eles têm essa mesma visão. Além de buscar, de fazer o que gosta, são pessoas, e eu sou assim, eu busco conhecimento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso não significa que é conhecimento formal só, não é fazer curso, sentar, é o conhecimento de trocar uma informação. E o conhecimento vem dos lugares mais diversos. A gente não pode achar que conhecimento vem só do mestrado, do doutorado, da escola, de alguém que é PhD. O conhecimento vem, às vezes, de quem está ali do seu lado. E você não está percebendo. Eu estou o tempo inteiro buscando conhecimento. Ler notícia, tem gente que fala, nossa, você lê muita notícia. Eu falei, mas a gente tem que saber. Empreendedor que não sabe o que está acontecendo com o seu país, não sabe o que está acontecendo com o mercado, não sabe o que está acontecendo com o mundo, qual é a chance de dar certo, gente? Nenhuma. A gente tem que buscar informação. Ana, mas preciso saber de tudo? Não precisa saber de tudo. Mas você precisa ter um nível de conhecimento.
E não é aquele nível de conhecimento doentio, sabe? Eu preciso saber de tudo. Mas você tem que ter noção do que está acontecendo. No seu segmento, onde você tem um negócio, onde você está pensando em abrir um negócio, mais ainda você tem que ter essa motivação. Mais ainda. Mudar o mundo. Todo mundo hoje fala de propósito, de mudar o mundo, né? É super lindo. Propósito é maravilhoso. Eu trabalho com o meu propósito, mas se o meu propósito não pagar os meus boletos do mês, qual a chance de eu sobreviver fazendo só o meu propósito? Você tem que ter uma combinação das duas coisas. Todo mundo fala, vai atrás do seu sonho, vai buscar o que você vai fazer, vai ver o que é legal. Se as pessoas não quiserem comprar o seu sonho, qual a chance de você continuar? Se o seu sonho está só na sua cabeça, se você não tiver alguma coisa que faça sentido, não adianta. Vou contar um caso, não vou citar o nome porque é bem complexo. Um executivo C-level de uma corporação, uma pessoa amiga, há uns 4 anos me procurou e falou assim, olha, eu estou saindo com uma bolada e eu quero abrir uma franquia, vou abrir uma franquia de tal negócio, que eu também não vou citar o nome, porque senão vocês vão juntar Lé com Cré. E eu quero abrir uma franquia desse negócio aqui. Ah, quanto custa a franquia? R$1.200.000. Eu falei, fofo, você não quer pensar mais, estudar mais? Qual a relação que você tem com esse segmento? Ah, nenhuma, eu gosto. Eu falei, legal, mas você já estudou, você viu, nananã. Resumindo uma história longa de todos os conselhos, mentorias possíveis e imagináveis, e ele abriu uma franquia, tinha uma sala de 30 metros para eles, com as cadeiras bonitas, todas as cadeiras bonitas, o escritório era muito lindo, e em 11 meses ele fechou. Ele investiu R$1,5 milhão numa franquia estabelecidíssima e ele fechou em 11 meses. Por que vocês acham que ele fechou? Conhecia o segmento. Não conhecia o segmento. Uma outra coisa tão importante quanto? Planejamento. Uma outra coisa. Qual era a motivação dele pelo negócio? Porque ele queria ter um negócio, porque ele era executivo C-level, ele estava acostumado com o status, ele queria ter um negócio que mantivesse o status dele. E ele não olhava para o negócio como negócio. Ele olhava para o negócio como uma manutenção do status dele. Então, assim, qual a chance disso dar certo? Ele não era uma pessoa que estava dedicada, não era uma pessoa que estava preocupada, não era uma pessoa que estava no dia a dia. Quantas vezes vocês já ouviram que o empreendedor é o cara que faz tudo? Eu tive um espaço de coworking, que é um escritório compartilhado, durante 5 anos. Foi uma das fases mais difíceis, porque eu virei síndica. Porque você tem um espaço de coworking, você vira síndica. Manja síndica? Não, eu virei síndica. Por 5 anos eu falei, eu não quero essa merda, mas não quero, não dá certo. O que acontece? Assim, você fica resolvendo o conflito das pessoas. Porque você resolve o conflito pelo café, pela coisa. E quem resolvia as coisas? A faxineira faltava e os clientes iam chegar. Eu cheguei lá, a faxineira faltou. O que você faz? Limpa. Você fala, não vou limpar porque meu status não permite. Eu sou dona dessa porra toda, meu status não permite. Você acha? Não pode. Eu arregaçava as mangas, os braços fechados, dava aquela bela, sabe, aquela passadinha ali de passa-procissão, dava uma ajeitada e meia hora depois eu ia atender os clientes, tudo ajeitada, né, dava uma ajeitadinha nas coisas, né, passava um paninho assim para não ficar suada. É isso. Se você tem restrição a querer fazer as coisas, a se colocar no lugar que você acha que não é um lugar que te pertence, vai ser difícil. Porque quando você está no mundo corporativo, eu era gerente de marketing. Quando eu tinha um problema de RH, o que eu fazia? Chamava RH, eu gerente de RH, colocava no colo de quem? Fofinho, você resolve. Quando eu tinha um problema jurídico, o que eu fazia? Chamava o cara do jurídico, fofinho, você resolve, e por aí vai. Quando você é empreendedor, você tem departamento de marketing, você é jurídico. Outro dia uma empresa veio para mim assim, eu queria falar com o seu departamento jurídico, juro que eu falei. Eu falei, controla, baixa, eu falei, controla a situação. Claro que você não tem. E se você não está disposto a aprender, se você não está disposto, você não precisa virar um advogado, você não precisa virar contador, você não precisa virar um mega especialista, mas você tem que estar disposto a ter uma noção das coisas. Quem nunca teve problema de projeto de tecnologia, gente?
E aí, quando você está numa grande corporação, você chama aqui o cara da tecnologia. E quando você não está, como é que você faz? Né? Você tem que baixar o espírito de desenvolvedor em você, a falar uns PHP da vida, falar uns Ruby Rails, PHP. Aprende a falar das coisas ali, aprende a falar. E é isso. E assim, é muito curioso quantas pessoas, às vezes, querem ir para esse universo, mas não querem abrir o coração para aprender todas as coisas. Tem que dar os passinhos para trás. Para mim, nesses 10 anos como empreendedora, superou qualquer mestrado, MBA, tudo que você pode imaginar. O que eu sei hoje é uma coisa completamente absurda. Quando eu saí da corporação, há 10 anos atrás, eu saí com aquele sentimento, poxa, trabalhava pra caramba, ganhava pouco, que inferno, tinha um monte de coisa pra fazer. Hoje eu olho e falo, meu, como é que me pagavam tanto? Pra não fazer nada. Eu falo, gente, não é possível, eles me pagavam tanto dinheiro pra vida, tinha bônus, pra não fazer nada. Porque hoje você se mata. Eu brinco que empreendedor é Teleton, né? 24%. Você tá ligada mesmo o tempo inteiro. Então é isso. Mas é tão gostoso, gente. Eu tô falando isso pra motivar vocês, não é pra gente motivar. Não vou sair daqui não, porque eu quero empreender. Não, vocês vão empreender. Eu ganho dinheiro. As 3 perguntas que mais me fazem. Eu tenho acho que umas 10 mil pessoas no LinkedIn, porque por muitos anos dando aula, palestra, muitas pessoas podem me adicionar, eu adiciono, tá? No LinkedIn não tem problema. No Face o Mark não deixa, tenho 5 mil pessoas, ele não permite. As 3 perguntas que mais as pessoas fazem quando estão saindo do mundo corporativo, né? Eu recebo, qualquer dia eu vou dar vários prints. Você ganha mais dinheiro? Você trabalha menos? Você não tem chefe, né? E aí, como responder isso e ser motivador? Me ajudem. Como responder isso e falar, não, vem pra cá. Eu sou feliz, super. Não tem preço, não ganho mais dinheiro, mas sou muito feliz. Mas você tem a possibilidade de criar coisas muito interessantes. Diz um mentor meu que é uma das poucas chances que você tem de verdade de ganhar muito dinheiro como empreendedor. Não pela motivação de ganhar dinheiro, mas como consequência do seu negócio. Por que todo mundo está olhando tanto para o mundo dos empreendedores? Lá em 2007 eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvia falar de Sebrae. Hoje, empreendedorismo está na novela, está no jornal, está em tudo quanto é lugar. Todo mundo quer ser um menininho de cabelo encaracolado que estudou em Stanford, criou um aplicativo e ficou milionário da noite pro dia, né? Isso, todo mundo. Eu falo, gente, isso não existe, mas tudo bem. Vamos lá. Então, todo empreendedorismo virou, assim, virou hype, como a gente fala, virou um negócio cool, virou bacana, todo mundo quer empreender. E eu acho muito legal. Eu acredito demais no empreendedorismo para mudar a realidade do nosso país. Acredito demais. E por que todo mundo está olhando para o mundo dos empreendedores? O mundo que a gente está vivendo hoje não é o mundo que a gente vivia há 10 anos atrás, onde a gente falava, o consumidor escutava e estava tudo certo. Eu fui durante um tempo gerente da área de atendimento a clientes. E eu lembro, para responder uma notificação do PROCON, a gente levava 30 dias. Se você não responde o cliente hoje em 5 minutos, foi pro mundo. Redes sociais, acabou sua vida. Porque se você não responder, ou se você responder atravessado, como vários casos que a gente tem aí, acabou o seu mundo. Então a gente não vive mais no mundo que a gente vivia na nossa fase, que respondia em 30 dias. A gente hoje tem que responder quase que online, porque outro dia uma moça, a gente demorou acho que 8 horas para responder um e-mail, ela mandou um outro e-mail super mal criado. Tipo, como vocês não responderam um e-mail em 8 horas? E a gente desculpa, a gente dormiu, a gente tem a noite para dormir, perdão, não sei o quê. Hoje, todo mundo gera conteúdo. E uma coisa que eu indicaria demais para vocês é assim, vocês conhecem youtubers, influencers, né? O Whindersson, quem conhece o Whindersson Nunes? Vocês não conhecem? Tem que conhecer. O Whindersson Nunes é um dos 5 mais influentes youtubers do mundo. É o primeiro do Brasil, é um dos mais influentes do mundo. Aí pergunta para mim sobre o que o Whindersson fala.
Sobre nada. Ele fala sobre nada. Vai lá, olha o canal dele, até você vai ganhar um pouquinho mais de seguidor, mas é bom. Por que está todo mundo falando da questão de que as pessoas têm que gerar... Ai, meu Deus, tenho 5 minutos, estou ferrada. Não, vamos agilizar o processo aqui. Por que está todo mundo gerando conteúdo? Por que as marcas estão olhando para esses influenciadores? Porque, de verdade, essas pessoas que estão gerando conteúdo, essas pessoas estão influenciando as novas gerações, que serão quem? Os consumidores. Seremos nós amanhã. Se a gente não influenciar essas pessoas, não vai rolar. Enfim, a gente vive num mundo de concorrência que mudou para colaboração. O mundo hoje é das pessoas que buscam propósito e, por isso, o empreendedorismo está em todos os universos. Quando você vê TV Globo, vários veículos de comunicação criando eventos para empreendedores, vocês conseguem entender o quanto isso ganhou relevância. Tendências, nem preciso falar para vocês, né? O envelhecimento, o Morris falou tudo. Modelos colaborativos, como vocês mesmos devem conhecer, né? Todo mundo criando coisas diferentes. Fintech, se alguém aqui, quem nunca ouviu falar sobre fintechs? Por que está todo mundo olhando para as fintechs? Porque é um segmento que tem uma chance absurda de mudar completamente um setor, que é o setor do mercado financeiro. As fintechs têm a chance, e por isso está todo mundo olhando para esse universo. Todo mundo fala de Nubank, todo mundo fala de outras soluções, e eu, se fosse vocês, ficava atento ao que está acontecendo nesse universo. Quando eu olho hoje para a oportunidade de negócio, eu olho muito para mercados regulamentados, problemáticos, mercados que são muito fechados e que você vê fazendo exatamente o mesmo há 20, 30, 40, 50 anos. Quando eu penso no negócio, eu olho exatamente para esses mercados problemáticos. Eu não olho para que todo mundo, a gente tem um defeito, nós como brasileiros temos mais qualidades que defeitos. Mas quando a gente vê um segmento, muita gente abrindo negócio, qual é a nossa tendência? Eu também. Olha lá, efeito manada. Paleta mexicana, cupcake, os negócios de não sei o que, de bolo, tudo que você pode imaginar. A gente surta, vê que alguém está ganhando, vai lá, vai todo mundo abre tudo a mesma coisa. E assim, eu olho exatamente o oposto. Está todo mundo abrindo isso? Não. Eu vou ver o que não estão fazendo e o que as pessoas estão reclamando como sendo coisa que está ruim. O que está ruim é onde a gente pode criar coisa boa, onde a gente pode criar negócio que faz sentido. Pensa sempre nisso, é uma oportunidade. Nunca pensar de uma forma diferente. E aí, aqui são líderes, pessoas que sempre me inspiram e eu sigo essas pessoas no LinkedIn. Se vocês não têm LinkedIn, tem que ter. Eu sigo Luísa, Diego, Jack Ma, sabe esse mocinho aqui embaixo? Sabe esse carinha que é um dos mais ricos do mundo? Sabe quem é o Jack Ma? É dono do Alibaba e dono do mundo inteiro, quase do planeta. Ele tem quase todo o tráfego de internet na mão dele, depois do Google é ele. Então, assim, ele tem o Alibaba, o AliExpress, virou ferramenta de pagamento, é o homem mais rico da China, é só isso, só esse detalhe, assim. Eu sigo essas pessoas para ver o que elas estão falando, o que está acontecendo. Não é para copiar nada, mas para ver o que está acontecendo no nosso planeta. Para mim, empreender tem muito a ver com assumir o protagonismo e fazer a diferença. Eu não acho que empreender tem a ver só com abrir negócio, tem só a ver com abrir porta, tem a ver com a gente olhar o ambiente que a gente está de uma forma diferente. A gente hoje vive um momento bastante delicado no nosso país, onde todo mundo quer reclamar de todo mundo, onde redes sociais viram um tribunal, né? Lá tem juiz, promotor, tem todo mundo julga todo mundo, já entra dando voadora, né? A pessoa comenta, já entra outro assim, e já vai. Então, a gente tem que sair um pouquinho desse território e ir um pouquinho para o território de que todo mundo tem responsabilidade. Que não adianta a gente ficar discutindo o partido A ou o partido B. Ontem eu passei o dia inteiro numa reunião em Itamaraty, a gente estava discutindo a pauta de discussão do G20, que é o grupo dos países mais ricos, e o quanto, né, no Brasil a gente precisa trabalhar inúmeras questões e o quanto a gente precisa esquecer essa coisa de partido e pensar no que é bom para o nosso país. A gente fica muito com essa coisa de rua de cima, rua de baixo e esquece de verdade qual é o nosso papel, que é fazer o nosso país ficar um país melhor, mais ético, mais colaborativo, onde as pessoas assumam o protagonismo e assumam a diferença.
E eu acredito muito que não importa muito de onde você vem, não importa o caminho que você trilhou, você de verdade pode chegar no caminho aonde você quiser. E não tem idade para isso. Na semana passada saiu uma pesquisa muito interessante, depois eu posso até mandar para o Noves, que das startups que deram certo, dessas que todo mundo está olhando, a maioria delas que deram certo são de pessoas acima de 45 anos. Então, assim, nós temos uma experiência, uma vivência que pode nos ajudar nesse caminho. Eu acho que é muito importante. Não tem idade para empreender, não tem tempo certo, não tem hora certa, não tem fórmula mágica. Vamos fazer, vamos ver o que está acontecendo aí e buscar muito conhecimento. Eu nunca me limitei por onde eu vim, né, de ter nascido numa cidade super pequena, numa família que não tinha posses, que sempre tive dificuldade, mas eu nunca me limitei por isso. Para mim, a educação mudou minha vida e a minha atitude perante a educação. Não adianta você ser uma pessoa com mestrado, PhD e achar que o país é uma porcaria e você não tem responsabilidade sobre isso. Eu sempre assumi a minha responsabilidade. Eu acho que todo mundo pode fazer isso. Vou passar isso daqui. Só vou fechar, como diz meu pai, para me amostrar. Eu gosto de fechar para me amostrar. Essa é a Angela Merkel, a mulher mais poderosa do mundo. E eu tive a chance e a honra e a oportunidade de jantar com ela no ano passado, como representante do Brasil, do grupo W20 e G20, para falar das pautas que nós estávamos fazendo aqui no Brasil. Então, assim, não importa de onde você vem, importa para onde você vai, qual é o destino, qual o caminho, como você vai ajudar as outras pessoas. Aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem depois falar comigo, meu e-mail. Nas redes sociais eu sou exatamente igual a todas, Ana Fontes BR. Onde eu estou, não consigo adicionar ninguém no Facebook, mas no LinkedIn, no Instagram e em todos os outros eu consigo, vocês podem me acompanhar. Móveis, mais uma vez, muito obrigada, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, volto lá e estou à disposição de vocês aqui para perguntas. Obrigada, gente! Obrigado. Fica aqui que a Maria já abriu para perguntas. Lógico que se a gente pudesse ficar a noite inteira aqui te ouvindo, porque tem muita coisa aí para aprender com você. Foi incrível mesmo. Obrigado. Mas a gente, lógico, o tempo é escasso, mas a gente tem um tempinho para perguntas. Então, quem quiser perguntar, eu peço que levante a apresentação. O último slide dos contatos. Aliás, falando no slide, a gente pode mandar para as pessoas? Pode. A gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu, aliás, não só os slides na Fontes, a gente manda depois para todo mundo que se inscreveu para o evento o questionário de avaliação para vocês poderem avaliar o evento e os contatos de todo mundo que estava aqui para depois vocês poderem se falar pós-evento, tá? Mas a apresentação dela com certeza. Quem quer perguntar alguma coisa para a Ana? Se não quiser, eu vou ficar triste. Só peço para falar alto para todo mundo ouvir, se puder levantar acho que é melhor. Quando você começou a fazer o projeto, esse projeto, porque o primeiro deu errado. Deu errado. Deu ruim. Você ficou com as cadeiras, sem dúvida. Exatamente. Mas aí o projeto não foi adiante, você repensou, né? E então criou um novo projeto. E aí presumo que você tenha feito um novo tipo de análise de viabilidade econômica e financeira desse projeto. Sim. Quando você fez isso, também você não sabia qual seria o resultado. Né? Você tinha então um horizonte de tempo para que você pudesse verificar se o planejado estava sendo igual ao realizado. Sim. E aí como é que foi isso? Quer dizer, qual foi o timing e qual o timing que você recomendaria para alguém que tem essa proposta de empreender? Né? De até que ponto você né? O que é o planejado? E aí você compara, coteja com isso? Como é que foi isso? Excelente pergunta. O que eu gosto de falar? Quando eu fiz meu primeiro negócio, na época, o que era preconizado no mundo dos empreendedores, o que as pessoas falavam que a gente tinha que fazer é um plano de negócios. E aí todo mundo fala, faz um plano de negócio, faz um planejamento de quanto tempo, quantos anos. Eu fiz um plano de negócio de 40 páginas, levei 4 meses para fazer. Quantas vezes eu usei esse plano de negócio? 0. 0 mesmo. Porque, na verdade, tudo que está no papel, se você não testar, se você não tiver gente usando, pagando, não adianta nada, é tudo da sua cabeça. E isso era muito modelo mundo corporativo. Eu levei o modelo mundo corporativo para o empreender. E isso foi muito ruim.
No segundo negócio, por que deu certo no segundo negócio? Porque ao invés de eu planejar, eu tinha ideia, claro que tinha uma planilha financeira, uma organização, eu fui o que a gente fala hoje no mundo dos empreendedores, que é uma palavrinha meio besta, chama MVP. Eu fiz um teste, eu fiz um protótipo, comecei fazendo e fui testando o que funcionava e o que não funcionava. E foi aí a grande diferença. Porque você erra mais rápido, você erra na prática, você erra com as pessoas falando para você o que está errado e a chance de você dar certo é maior. Então essas foram as duas grandes diferenças. Hoje, qualquer pessoa que me procura fala que vai abrir um negócio, eu falo, testa. E testar não é ter um site maravilhoso, uma estrutura maravilhosa. Começa fazendo um grupo no Facebook, começa fazendo uma página, começa fazendo um blog, começa testando como é que as pessoas aceitam esse assunto. Porque a partir daí você vai entendendo qual é a necessidade do cliente, que é a função do seu negócio, e você vai conseguindo fazer ajuste. A gente erra, mas a gente tem que errar muito mais rápido. Eu demorei muito para errar no primeiro. Eu fiquei muito tempo planejando, comprando cadeira, aquelas coisas todas, né? E no segundo, não. E no segundo eu fui mais para fazer. Você teve alguma mentoria? Muita gente que me ajudou. Mentoria fez muita diferença. Hoje a gente trabalha muito na rede com mentoria e para mim foi uma das coisas que mais fez diferença na minha vida, porque empreender é muito solitário e às vezes você tem umas dúvidas e você fala, ai meu Deus, o que eu faço? E se você não tem alguém para trocar uma ideia com você, porque o mentor não é um consultor, ele é uma pessoa que vai te dar uma dica, não é alguém que você vai botar lá o plano e falar assim, me ajuda aí a fazer, não é isso? Ele vai te ajudar, vai te orientar. E tive e tenho até hoje excelentes mentores que me ajudam. Isso é bem importante. O que mais? Bora lá. Oi, boa noite, sou o Woody. Desde quando você teve a ideia até começar o projeto, quanto tempo demorou? São duas perguntas. Tá. A outra, se você já falou, eu peço desculpa. Imagina. A segunda é se dentro do processo você teve captação de recursos. Vamos lá. Eu tenho hoje 3 negócios. Então, cada um deles começou de uma forma diferente. Quando você tem o espaço de coworking, eu usei recurso próprio. Nós tivemos um investimento na época de quase R$400 mil. Nós éramos em 3 sócios, cada um aportou 1/3 desse valor. E a gente usou recurso próprio. 80% dos empreendedores começam com recurso próprio. Ou vende um carro, ou vende alguma coisa, ou usa a reserva financeira para começar. O tempo depende do tipo de negócio. A Rede Mulher, por exemplo, eu comecei em 1 semana. Por que eu fiz? Eu pus um blog no ar, criei uma página e comecei a conversar com as empreendedoras, do mesmo jeito que o Morris começou. E aí vi que aquilo era uma demanda, não era um negócio no início, era mais um movimento. E depois que ele se transformou no negócio. A rede se transformou num negócio mesmo, a gente é um negócio social, 2 anos depois que eu fiz o primeiro movimento. Mas esse primeiro movimento foi em 1 semana. Entender o segmento, ver o que as pessoas querem, o que as pessoas estão pedindo, isso é super importante. Porque errar é a melhor coisa que você faz quando você está empreendendo, porque você vai aprendendo. Os Estados Unidos, eles buscam para investir, e aí dava para a gente falar umas 2 horas sobre investimento aqui no Brasil, eles buscam sempre empreendedores que já tiveram negócio, já erraram e já fecharam. Eles evitam empreendedores de primeira viagem. Porque eles acham que o cara vai errar, vai quebrar a cabeça, vai ter 2, 3 negócios e depois sim ele vai estar pronto. Investimento aqui no Brasil, eu faço parte também, sou cofundadora de um movimento que chama Mulheres Investidoras Anjo, que são mulheres que investem em startups lideradas por mulheres. Investimento no Brasil, principalmente investimento anjo, fundo e VC, então é outra realidade. Mas investimento no Brasil ainda é uma parcela muito pequena e numa fase diferente do negócio. Não é numa fase de ideia, nem numa fase de MVP. É muito mais comum você ter investimento quando o negócio já está ganhando velocidade, já está ganhando bastante cliente, não tem dinheiro para escalar e aí vai buscar um investidor. Tá? Aqui, depois aqui. Ana, eu sou a Lúcia, boa noite. Ana, como você mesma falou, a Rede Mulher Empreendedora é um trabalho social. E por ser social, como ela se sustenta? O que dava aporte para essa rede crescer e ser sustentável?
sustentável? Eu tenho 2 negócios. Tem a rede, que é um negócio social, que é um instituto da Rede Mulher Empreendedora, que é uma ONG, que faz projetos sociais como esse, por exemplo, do Google. E tem uma empresa, Rede Mulher Empreendedora, que é uma consultoria que vive de projetos e aporte de grandes corporações. A gente tem empresas como o Banco Itaú, o próprio Google sendo parceiro, a gente tem o Facebook, a Apex e várias outras empresas que desenvolvem projetos conosco, e é destes projetos que a rede vive, dessa parte empresa com fins lucrativos. E a parte social, aí é só o negócio social mesmo, a gente não tem objetivo nenhum de ganhar dinheiro. Mas tem que ter os 2, senão a conta não fecha. Deixa eu responder aqui e depois vou para cá. Como a gente pode conseguir mentoria? A gente na rede faz todos os meses um que a gente chama Café com Empreendedoras, e uma edição sim, uma edição não, a gente faz mentoria. A gente leva 20 mulheres de vários segmentos, homens também, tá? Então podem participar, como mentores e como mentorados também. A gente leva 20 pessoas que já são empreendedoras, que têm histórico, que já passaram por várias coisas para poder orientar. Esse mês, a edição desse mês, agora no final do mês, essa não vai ter mentoria, mas a edição de julho vai ter. Então, segue a rede lá no perfil que a gente tem nas redes sociais e você vai acompanhar, a gente divulga quando vão ter essas mentorias. E todas as mentorias nossas são voluntárias, então os mentores se oferecem graciosamente. A Kátia está aqui, ela coordena o nosso grupo de mentores lá, para ajudar as pessoas a fazerem essa conexão. Se você quiser receber, quando a gente vai ter mentoria, manda um e-mail do site da rede, contato@rme.net.br, aí você vai receber a nossa newsletter. Quando tiver café com mentoria, você vai ver lá direto. Aliás, todo mundo que quiser, é só acessar e pedir para se cadastrar. Como que é, por favor? contato@rme.atoMariaElefante.net.br. Mas se entrar no site, nem precisa decorar, é só entrar no site e mandar mensagem lá, tá? Aqui. Ana, meu nome é Rose, a gente já se conhece, né? Na rede, qual o perfil das mulheres? Qual a faixa etária? Porque assim, eu já faço algumas coisas com mulheres empreendedoras, né? Mas essa semana, a minha mãe de 78 anos foi demitida de uma escola que ela trabalhou por 40 anos. Meu Deus! E a minha mãe é super ativa. Se ela estivesse aqui, vocês iam estar vendo ela aí. Né? Eu acho assim um desperdício o potencial que ela tem, ela se colocarem ela numa situação de que agora ela tem que parar. Ela vai empreender, Né? bota ela para empreender, para fazer coisa. Como que é isso? Porque embora ela seja super ativa, ela tem a 4ª série. É uma pessoa mais operacional, né? Mais para ser liderada do que ser a liderança. Mas como desenvolver o potencial dessas pessoas? Como ajudar essas pessoas a empreender? Porque assim é um perfil muito diferente, né? Não está conectado na internet, não tem assim uma escolaridade, enfim. E a situação dela não é diferente de tantas outras mulheres, né? O bacana da rede é que a gente tem quase 500 mil mulheres no Brasil inteiro com todos os perfis. A gente tem desde a dona de casa que faz bolo no pote, que é uma participação da rede, até aquela empreendedora que fatura 4, 5 milhões por ano. E o perfil, a gente faz uma pesquisa todo ano, inclusive nós estamos com uma pesquisa desse ano aberta, por favor respondam, homens e mulheres, porque não é só para mulheres, homens também devem responder, e a gente apura todo ano qual é esse perfil. O que a gente vem aprendendo e percebendo é que o número de mulheres que estão empreendendo com mais de 50 anos é muito maior do que há 5 anos atrás. Esse percentual vem crescendo. Porque não é só para mulheres, o percentual de homens também vem crescendo. Porque, infelizmente, nós vivemos num país de 14 milhões de desempregados e onde pessoas, a minha visão não é só mais que 50, mais de 40 anos. Eu recebo toda semana, como eu tenho muita gente no LinkedIn, toda semana uns 10, 20 pedidos de pessoas que foram demitidas com 40 e poucos anos e que não conseguem se recolocar.
Então, assim, não vai ter emprego para todo mundo. Não é empreender para alguns de nós, não vai ser opção, é a única opção. A gente tem que buscar um caminho. E pode ser uma única opção interessante. A maioria, a concentração maior no perfil dessas mulheres está de 30 a 40 anos. Por que de 30 a 40 anos? Vocês fazem uma associação? Filho. Mãe, vira mãe, as empresas fazem o quê? Beijo me liga, né? Ou melhor, beijo não me liga. Eu falo beijo não me liga. Então, assim, a maioria está concentrada nesse perfil. Voltando para a questão de baixa escolaridade, nós temos inúmeros programas que não importa a idade, nós fazemos vários programas em comunidade, não vou entrar no mérito aqui porque é bastante detalhado, de capacitação presencial para essas mulheres. A sua mãe poderia ser uma que pode participar, não importa a escolaridade. A gente ensina o que tem que fazer, como é que abre uma empresa, como é que você faz, qual é o processo, qual é o caminho, que tipo de coisa você pode fazer. E às vezes, tem uma parte significativa dos empreendedores que não são formais, que não tem nem CNPJ, que não tem nem MEI. A gente incentiva que tenha MEI porque tem uma proteção, né, uma proteção governamental. Porque se você tiver algum problema, você pelo menos tem licença médica, alguma coisa assim. Mas uma grande parcela é informal. E para nós, isso não tem problema nenhum. É empreender. Empreender não é só ter um negócio milionário, um aplicativo que você vai ganhar milhões de dinheiros. Empreender é isso também, é fazer o seu docinho dentro de casa, isso é justo, é de sobrevivência, a gente tem que entender isso como uma atitude empreendedora. E eu, de verdade, não relaciono o empreendedorismo com escolaridade, eu relaciono com atitude. O que a pessoa quer fazer, se a sua mãe é inquieta, com certeza ela tem um perfil empreendedor e ela vai poder fazer. Tinha mais uma pergunta? Um pouco na contramão do que a gente está falando aqui, mas só para complementar o ciclo de formação, né? Nós estamos aqui basicamente, porque você comentou, né? Nós somos educados para procurar um emprego, né? Então nós não aprendemos como sociedade a empreender. Mas eu sinto que hoje também não existe um esforço muito grande para os jovens, para que eles criem esse grupo empreendedor. O Brasil não favorece nem pelo lado do governo, que não cria condições, pelo contrário, né? Tudo é muito complicado nesse país, né? E pelo lado estratégico, você vê que não tem incentivo nenhum a nada de desenvolvimento de software, coisas que lá fora é o que está bombando. E aqui a gente ainda está falando de fazer bolo, aprender a inovação na esquina, né? A fazer um incremento daquilo que a gente deixou de fazer, porque o que a gente sabia fazer, as empresas de produtividade, já não querem mais. Né? No caso da sua organização, que é uma coisa nova, uma coisa que tem mais um planejamento a longo prazo, o que vocês estão fazendo no sentido de apoiar as gerações mais novas, para que elas não cheguem aos 50 anos com o mesmo problema que nós estamos tendo? Perfeito. O Brasil não tem cultura empreendedora, que a gente fala, né? Não ensina como ensina. A gente usa o exemplo dos Estados Unidos, mas não é só os Estados Unidos, que ensina para a criança desde cedo que ele tem vários caminhos, que ele pode, que empreender está dentro, né, da educação. A gente está brigando por políticas públicas para que favoreça a educação empreendedora. E a educação empreendedora, ela não é boa só para o negócio, ela muda a atitude do cidadão em relação ao país, à vida. Porque ele sai daquele território da reclamação e ele vai para o território da ação. Existem vários movimentos, tem até uma lei que saiu, mas lei sem implementação não adianta nada. Mas o que a gente trabalha para isso são políticas públicas. O SEBRAE tem um trabalho bem bacana de educação empreendedora para o ensino fundamental 2, onde eles fornecem material, livros didáticos gratuitamente para as escolas que querem aplicar. Você acha que eles conseguem entrar nas escolas? Porque é uma coisa a mais para o povo fazer, aí dá para a gente discutir aqui umas 2 horas a questão de você entrar com esses processos nas escolas. Olhando para o outro aspecto, que também infelizmente é ruim, mas a gente está se movimentando também para mudar isso, tem um ranking mundial que se chama Doing Business, que é ambiente para fazer negócio. O Brasil está na posição 116 no Doing Business, na medição de 170 países. Assim, muito abaixo de países que a gente fala, meu Deus, como é que a gente consegue ser pior que esses países? E o que mede o ranking Doing Business?
facilidade, por exemplo, de você conseguir crédito, o nível de complexidade de impostos. Outro dia um especialista falou que existem mais de 2 milhões de combinação de impostos no Brasil. Assim, não é só a burocracia. Às vezes os empreendedores, a gente reclama bastante, porque a gente fica meio tonto, porque a gente fala, gente, o que você tem que fazer agora? Os próprios contadores têm que correr atrás, porque às vezes eles não sabem nem como é que está acontecendo. Então a gente tem um nível de complexidade, dificuldade de acesso a crédito, tudo isso ainda é bem difícil. O que a gente faz como ecossistema empreendedor, como instituição que apoia? Movimenta, empurra o tempo inteiro para terem políticas públicas para mudar esse ambiente. Todo mundo fica falando o tempo inteiro de abrir empresa, que aqui é muito mais demorado do que em todos os países, que em alguns países leva 2 dias, aqui leva 90 dias, mas eu acho que esse não é o problema maior. Não adianta você abrir empresa e depois você não conseguir a complexidade aí de entender toda essa burocracia. A gente tem muita coisa para fazer. Mas lembra que eu falei no começo da palestra? Onde tem grandes problemas. Eu vejo grandes oportunidades de solução. Ainda é complexo. A gente brinca que empreender você precisa ter um estômago de aço, né? Porque volta e meia saem umas leis, assim, dia 31 de dezembro, às 11h30 da noite. Acontece. Aí você fala, meu Deus, você acorda no outro dia, você fala, dia 1º de janeiro mudou um monte de coisa. Esse ambiente de instabilidade. Eu estava fazendo mentoria para uma empreendedora que está há 2 anos e meio esperando uma aprovação da Anvisa. Como é que você faz? Há 2 anos e meio esperando uma aprovação da Anvisa. Não dá. Como é que você inova? Como é que você faz coisas que assim, você vê nos Estados Unidos, claro, se for remédio, mas não é remédio, é um produto cosmético. Então, assim, não dá para viver num ambiente assim, né? É muito difícil. O que a gente tem que fazer é, como sociedade, cobrar. E é o que a gente faz como ecossistema empreendedor. A gente cobra, a gente enche a paciência do governo em relação a isso. É fácil? Não é. Porque imagina que aprovar uma lei aqui no Brasil tem casos que levam 10 anos. Mas a gente não desiste. Acabou o tempo. Acabou o tempo.